Tal como prometido diretamente aqui do camarim do palco principal da Semana Cultural dos Biscoitos, eis que estamos com mais um convidado, é Luís Vasco Cunha, empresário bem conhecido da nossa praça, mas não é hoje particularmente nessa qualidade que nós convidamos o Luís Vasco, é também porque ele é um apaixonado pelos biscoitos e à conta disso é também um apaixonado pelo vinho que tão bom se produz nos biscoitos. Luís Vasco, muito boa tarde, muito obrigado por dispensares esse bocadinho para falares aqui a esta nossa emissão especial das festas dos biscoitos, até porque ultimamente o teu gosto enquanto consumidor pelo vinho levou-te a que fosses mais além, não é? E uma ferramenta é hoje um vinho já com nome, apesar de ser relativamente recente a sua produção e a sua comercialização. Queres-nos falar um pouco dessa ideia, contar-nos essa tua história? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite e por nos darem a oportunidade de falarmos daquilo que gostamos de fazer e daquilo que nos move. A nossa rolha este ano, nos topos da rolha, tem escrito que é com amor, e é exatamente com amor que nós fazemos. Este é um projeto que, em primeiro lugar, pretende elevar o nome dos biscoitos, dar destaque ao produto. Portanto, o nosso objetivo bem claro é que temos que valorizar o produto e desde a primeira hora que, portanto, tivemos sempre isso em mente, com algumas opções que tiveram que ser corrigidas, com acertos de rota, fruto de inexperiência, fruto de várias coisas. Este ano, pela primeira vez, conseguimos fazer o vinho chegar mais longe. Neste momento já está fisicamente em Singapura, isso é muito longe. num espaço reconhecido em termos de vinhos e de restauração, num restaurante Tuga com distribuição, um projeto muito interessante em Singapura. Já temos vinho também na Dinamarca e na Bélgica, e estamos a trabalhar para que no ano que vem já possamos estar em outros espaços. No continente também já estamos em alguns lugares, temos apresentado a alguns distribuidores, a alguns clientes, e inclusive agora na próxima semana vamos enviar algumas amostras para revistas de vinhos e para obter o que dá notoriedade deles, não é? E ajuda à promoção. E com a certeza de que ainda temos muito caminho para percorrer, e que estamos ainda longe daquilo que nós queremos e sabemos bem o que é que queremos. Neste momento temos uma assessoria. Quem trabalha connosco a nível de enologia é a Cátia Laranjo, e o nosso Wine Advisor, que é o Constantino Ramos, que ainda este ano esteve no top 3 dos enólogos revelação do ano. Portanto, e a Cátia, apesar de ser uma jovem que nem 30 anos tem, mas já tem créditos firmados, fruto também da experiência e do percurso que já percorreu e dos vinhos dela, que são feitos no Pico. E este também é mais um filho dela que nós queremos ver crescer, e somos bastante ambiciosos, somos todos bastante ambiciosos, temos uma equipa de trabalho na vinha bastante ambiciosa. Quantos hectares já são, Luís? Não? Infelizmente nem chegamos a 2. Okay. Não chegamos a 2. Sendo que temos, portanto, é tudo vinha muito recente, portanto, reconvertemos tudo. Portanto, nós começámos por uma vinha de 0,3 hectares, portanto, 3 alqueires, que estava 95% em vinha
de cheiro, portanto uma vinha que já tinha sido de verdelho, mas que fruto da época, fruto das moldas, como o vinho de cheiro era mais produtivo, o avô de minha mulher resolveu reconvertê-la em vinho de cheiro e nós fizemos exatamente o contrário. Portanto, hoje só temos claramente vinho verdelho e o vinho, o Arinho dos Açores ou Terrantez da Terceira, conforme lhe queiramos chamar. Isso é uma discussão também interessante entre entendidos da matéria. O nome o produto é o mesmo, exatamente. A casta é a mesma, o nome só. Como é que surge então um homem com a tua vida, que é uma vida já de muito a fazer pelo volume de negócios que tens em diversos sítios, não só em diversas ilhas dos Açores, mas também na Península Ibérica e eventualmente até noutros sítios. Desculpa se estou aqui a esquecer-me de algum outro território onde já tenha expandido as marcas que representas e os negócios que tens. Como é que de repente arranja tempo para se meter numa produção de vinho que já está do outro lado do mundo? É assim, nós temos sempre tempo para aquilo que queremos. Portanto, e a forma mais fácil de arranjarmos alguém para colaborar em projetos ou para se aventurar em projetos novos é contatar quem já tem muita coisa para fazer. Portanto, normalmente quem tem muito que fazer tem sempre mais um bocadinho. Tem sempre tempo. E depois conjugamos aqui várias coisas. Conjugamos o prazer pelos biscoitos, o prazer de estar nos biscoitos, que infelizmente acho que é uma coisa que ainda as entidades oficiais ainda não perceberam que há uma diferença muito grande entre o que é a região dos biscoitos e o que é a região do Pico ou a região da Graciosa. E na minha perspectiva, se nós queremos acabar com as vinhas abandonadas, com a mata, as vinhas de faia, que basta sairmos aqui deste parque de estacionamento e olharmos à esquerda e continuamos a ver, nós temos que dar condições às pessoas para que isso aconteça. Uma condição básica, na minha perspectiva, para que isso aconteça é que as pessoas possam ter um pequeno espaço que lhe chamam uma adega, no fundo uma casa, sim, algo na vinha que faça com que as pessoas possam conjugar o tratamento da vinha com uma parte de lazer numa zona protegida como esta zona dos biscoitos, porque não tínhamos ilusões, o vinho, se nós encararmos o vinho como um negócio puro e duro, ninguém se vai meter neste negócio. Ninguém, absolutamente ninguém se mete nisso, porque nós estamos num verão que não sabemos se é verão. Nós estamos sempre sujeitos. O ano passado tivemos a tempestade de Lola, tivemos a falta de sol, tivemos as chuvas, tivemos a ressalga. Tudo coisas que dão cabo da vinha assim num instantinho, ou seja, do trabalho de um ano inteiro. A desmotivação tem muitas portas por onde entrar. Desmotivação que se traduz depois economicamente em perdas, não é? Sim, em abandonar a vinha, que é o que se nota aqui. Ora, em vez de criarem tantas regras, tanta legislação que deve ser criada por quem claramente nem conhece os biscoitos, não conhece a zona, acho que deveria ser feita deveriam ser criadas regras em que fosse permitido a tal construção de pequenos espaços como hoje é, pelos vistos com a entrada do PDM vai ser reduzida, mas que fossem mais exigentes a nível do tratamento da vinha, em que não fossem criadas vinhas para ter adegas, mas sim vinhas em que houvesse uma adega.
portanto, é... Quando tu dizes que aqui ainda não perceberam esta realidade em particular, significa que esta está a ser discriminada face às regiões do Pico e da Graciosa? É isso? Não, não é questão de ser discriminada, a questão é que assim nós temos um problema na minha perspectiva, e eu não entendo nada de política partidária e nem tenho sequer a veleidade de procurar entender. Nos Açores continua-se a pretender que as coisas sejam feitas numa perspectiva de igualdade em termos de cativar votos. Portanto, não há uma procura de haver uma equidade, uma adaptação à realidade de cada ilha. Não, procura-se que passar uma receita e aquela receita é válida para todas as ilhas. São realidades completamente diferentes. A Graciosa está aqui à nossa esquerda, no meu caso à minha esquerda. Eu ainda por cima nasci na Graciosa e segunda-feira conto estar lá. Mas é uma realidade que não tem rigorosamente nada a ver com os biscoitos. O Pico é uma realidade que não tem nada a ver com os biscoitos. Nós, na Terceira, e eu costumo dizer, há pessoas que não acham muito a piada a isso, mas o melhor amigo dos vinhos, dos biscoitos, é o Pico. Portanto, que é quem leva a bandeira, e há o nosso farol, para mim, os nossos amigos, número um, há dois nomes que para mim são completamente fora do comum. O primeiro nome é o António Massanita, que realmente pôs os Açores no mapa. Há muita gente que acha que acha, e que todos nós achamos, que os Açores já estavam cá inclusive antes do António nascer. Sim, isso é verdade. Mas os vinhos é que não estavam da maneira que estão depois do António chegar cá. Isso é outra conversa. E outra pessoa que tem um trabalho incrível, que é o Anselmo Mendes, não é? E que é aqui nos biscoitos, numa parceria com a cooperativa. E para nós somos muito poucos, precisamos claramente mais massa crítica, precisamos mais vinhas a produzir, e precisamos que as pessoas percebam que o nosso conceito tem que ser um conceito de competição. Portanto, tem que haver uma competição básica. Sim, claro. O meu vinho há de ser sempre melhor que o teu, não é? Procura ser o melhor, mas depois temos que cooperar. Mas o essencial é que quando alguém vende um vinho dos biscoitos, para mim é uma grande ajuda. Aliás, quando alguém vende um vinho dos Açores, é uma grande ajuda. Portanto, isso é claramente algo que nós temos que, de uma vez por todas, desmistificar e perceber que nós somos tão pequenos que isto é uma miséria, entrar sem discussões fúteis. Numa altura em que se fala muito da dificuldade de mão de obra, por acaso até a mão de obra da vinha neste momento é das que é mais bem remunerada, não é? Outro dia estive no Pico e falava lá com gente que está envolvida em processos de recuperação de vinha, e de facto está-se a pagar muito bem a quem trabalha nas vinhas. A dificuldade é ter, não é? Para trabalhar. É assim, nós temos a trabalhar connosco, e era que há pouco a outra perna do tripé que faltava referir, porque assim na produção, portanto, nós para desenvolvermos o vinho temos que assentar fora o produto em si. Depois no vinho temos a parte da enologia e da produção, e aí temos a Cátia e o Constantino, e uma pessoa que fez um trabalho excepcional e que continua a fazer pelos vinhos dos biscoitos, que é sempre importante referir, que é o Sr. António Espíndola, que provavelmente há quem considere o pai dos vinhos atuais dos biscoitos. Eu não sei se é o pai, se é o tio, mas claramente é alguém que tem um lugar cativo na história do vinho dos biscoitos. E depois temos
uma parte essencial, que é a parte da comercialização, da divulgação, da parte de marketing, etc., que é a única parte que eu ainda vou percebendo qualquer coisa. E há a terceira perna é quem está todos os dias a cuidar da vinha, que está lá a colocar os produtos necessários a isso, quem faz as podas, etc, etc. E isso nós temos uma equipa excepcional de gente que eu acho que faz a diferença. Portanto, são poucos, mas faz a diferença. Quem lidera essa equipa é o Ricardo Reis, que tem, sobretudo, é uma pessoa jovem, mas tem um grande mérito de querer aprender e de perceber que aquela história de que nós fazemos o vinho assim porque sempre se fez assim, porque o pai dele já fazia, e ele conta muitas vezes que o pai dele fazia um vinho e o pai achava que o vinho era muito bom, e depois falou com o Sr. António Spínola, para o Sr. António Spínola ir lá dar uma ajuda a fazer o vinho, e o pai não achou piada nenhuma a esse convite, mas quando foi no ano seguinte disse: olha, não te esqueças de falar com aquele senhor, para aquele senhor vir cá. E ele disse: não, já falei, já estava falado. Portanto, o resultado foi muito bom. Exatamente. Portanto, há um aspecto que a tecnologia evolui a todos os níveis. Nós temos tido a sorte de ter muita gente a visitar a vinha, enólogos, produtores, pessoas amigas. Portanto, uma parte interessante do vinho é que nos abre portas a nível de relacionamentos que são interessantes, e até porque ninguém sozinho consegue chegar a lado nenhum, e ninguém ninguém se senta à mesa para comemorar seja o que for com Coca-Cola ou com água. No meu caso ainda bebo cerveja, portanto também não é suspeito, mas o vinho, além de estar na moda, é claramente, e é ancestral isso, é algo que é usado para nós nos reunirmos. Essa sim é a verdadeira rede social. O Materramenta, o nome do teu vinho, também quer prestar ele próprio uma homenagem? Sim, o Materramenta quando foi pensado, nós pensámos que ir buscar, portanto, o Materramenta foi o primeiro dono das terras dos biscoitos, tendo vendido depois ao peruano estocante. No entanto, o nome, portanto, nós temos duas situações que foram eventualmente mal pensadas. Uma foi o nome, que nos tem criado algumas dificuldades. Basta pensar que se em português já é difícil de memorizar ou de dizer o nome, imagine-se, por exemplo, em inglês, não é? E outra foi, na altura que nós escolhemos a garrafa, pretendemos exatamente escolher uma garrafa diferente. E essa garrafa é tudo menos consensual, aliás, é muito pouco consensual, portanto a maior parte das pessoas não acha piada a garrafa, sendo que a garrafa não se vai repetir. A partir de 2022 nós passamos a ter, que tínhamos produção para isso, mas vamos passar a ter dois vinhos, o Materramenta com um novo arranjo gráfico, que está neste momento a ser trabalhado por uma equipa de designers especialista em vinhos, e um novo vinho que se chama, ou que se vai chamar, Olhos Negros. Portanto, vamos enverdar por essas duas marcas. Inicialmente, inclusive, pensámos em deixar cair a marca Materramenta. Depois, por vários pedidos e várias sugestões, optámos por não. Portanto, vamos manter as duas marcas com tratamento diferenciado. Os Olhos Negros serão também verdelho? Neste momento nós temos, e segundo análise feita pela CVR, portanto 2022 vai ser o primeiro ano que nós vamos ter o vinho
certificado. Nós temos 60% de arinho dos Açores ou de Ranteiros da Terceira e 40% de verdelho. Muito bem. Para já não temos previsão de fazer monocasta, sendo que neste momento nós temos vinhas que estão a ser plantadas. Ainda ontem fizemos a escritura de mais uma pequena vinha, uma pequena parcela de vinha. Portanto, o que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira, mas não há uma preocupação em fazer monocasta, há uma preocupação em fazer outras coisas, em diversificar, portanto, o leque da oferta. Outros produtos, eventualmente, e sempre numa perspectiva de que o que nós queremos é valorizar o produto. Aliás, nós, quando o primeiro ano que vendemos vinho, o nosso critério foi simples. A forma de nós posicionarmos o vinho foi qual é o vinho mais caro dos biscoitos? Ok, o nosso vinho vai ser mais caro do que esse. E havia pessoas, mas Naval. Ok. Nós não dissemos que valia. O que nós dissemos foi que o nosso vinho vai ser mais caro do que isso. O que tu fizeste foi dar um contributo decisivo para a valorização do vinho dos biscoitos, que é uma coisa que é preciso as pessoas perceberem. E foi isso que inicialmente não perceberam, por exemplo, com a maçanita no Pico, mas que já começam a perceber, felizmente. Mas eu ouço muitas pessoas dizerem, por exemplo, e por falarmos no maçanita, que a vinha dos Ultras, ou o vinho dos Ultras, não vale 200 euros. É assim, discutível. A questão às vezes um bom vinho para ti, Luís, pode não me saber bem ao meu palato, não é? E normalmente eu pergunto, mas já provaste? Disse, não, mas não vale. Ok. Está bem, está tudo certo. Se não provaste, como é que sabes que não vale? Há um facto que é assim, o vinho é vendido a cerca de 200 euros e é vendido sem dificuldade. Eu, por acaso, ainda não provei o vinho, mas tenho vários amigos que já provaram e mais do que um considera como o melhor vinho branco português que já beberam. E estamos a falar de pessoas, inclusive, que produzem vinhos, portanto não é. Ok. O que é facto é que o vinho está a ser vendido a esse preço. E nós... há uma coisa indiscutível. Quem vende vinho, verdelho ou terrantejo ou o que for, nos biscoitos, ou no Pico, ou na Graciosa, quem vende vinho a 6 euros e a 7 euros, não paga a uva. Literalmente não paga a uva. Ok? Cada um é livre de fazer o que é uma opção, tem, mas de qualquer das formas. Mas espero que as pessoas tenham noção de que não estão a pagar, eu não digo os fatores de produção, não pagam a uva mais a garrafa, etc. E as garrafas já aumentaram imenso e não há garrafas. As rodas aumentaram bastante. As caixas já aumentaram imenso e não há caixas. Portanto, isto há que perceber o que é que nós queremos e nós temos que contribuir para a economia local, pagando decentemente às pessoas. Dizias que a mão de obra é bem paga, o ser bem pago é um pouco como... Sim, é o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Pode haver quem não concorde. O preço do vinho, não é? Se é caro, se é barato, não é? O conceito, o que é facto é que é preciso pagar a quem trabalha bem. E essa é uma daquelas áreas de produção onde a mecanização, por mais que a tecnologia avance, e falaste disso há bocadinho, a mecanização não é manifestamente fácil de introduzir, não é? Portanto, a vinha tem que continuar a ser trabalhada como sempre foi, não há grandes hipóteses. É assim, no nosso caso, portanto, eu vejo algumas produções de vinha ao alto, sim. Não é? Vê-se muito no continente, por exemplo. Não, mas aqui já há alguns exemplares. Não sei qual é que vai ser o futuro disso. O nosso caminho é outro caminho. O nosso caminho é um caminho tradicional, coleta, literalmente pedra. tradicional. Portanto, nós não queremos
nós não pretendemos produzir um vinho que seja muito redondo, nós queremos que quando alguém prove o nosso vinho, diga assim, este vinho é muito salinho, este vinho é dos Açores. Ok, depois o dizer assim, se o vinho é dos Pescotos ou é do Pico, já entramos outra conversa, num campeonato já um bocadinho diferente, mas e nós temos dado o vinho a provar em vários locais e as pessoas dizem, este vinho é dos Açores. E isso é o que nós queremos, portanto não queremos de forma alguma que haja dúvidas, que tornar um vinho fácil de beber, claro, nós produzimos um produto de nicho. Portanto, nós não produzimos... E temos que continuar a produzir de nicho. Nós não no temos, nosso caso não temos hipótese. não temos escala para produzir em grandes quantidades, como é óbvio. E nós vendemos o produto como um produto de nicho, como um produto com história, e que tem uma longa história, que muita gente trabalhou para que chegássemos aqui, e aqui nos Pescotos, sempre que nós falamos de vinho, é imperdoável se não falarmos da adega Brum, da família Brum, portanto é imperdoável. Portanto, são pessoas que ao longo de várias gerações têm feito um trabalho excepcional de promoção dos Pescotos, numa perspectiva muito única de valorização de produto, de tudo, o conceito do museu, etc., do vinho. Portanto, é isso que nós queremos entrar nessa onda. Quando digo, obviamente, que não temos a pretensão nem a ousadia de nos querermos sequer aproximar do Sr. Luís Brum e da sua família em termos nem de conhecimento nem de competência, mas sim, mas tem a capacidade de olhar e de reconhecer todo o mérito e toda a competência que tiveram, como é óbvio, agradecemos inclusive a colaboração sempre que fazem o favor de nos dispensar, e sempre numa forma positiva de promoção do produto, promoção da sua terra. A minha mulher costuma dizer que eu reclamava para vir para os Pescotos, e agora não quero sair dos Pescotos. Agora reclamas exatamente para sair dos Pescotos. Portanto, ok, nós vamos mudando com a vida. Sempre achei que era absurdo nós, numa ilha tão pequena, morarmos num lugar e depois ficarmos fora de casa, numa outra casa, portanto, a 15 minutos ou a 10 minutos de casa. Achava isso, hoje acho isso normal, portanto, claro. Vamos mudando os conceitos. Agora, há conceitos que são imutáveis. A admiração que tenho desde a primeira hora por todas as pessoas que trabalharam em prol dos vinhos dos Pescotos, como da Graciosa, que é quem eu conheço há mais anos, e o meu avô materno era um produtor de vinho, um conceito de produção de vinho completamente diferente, mas era um produtor de vinho para consumo imediato. Hoje encaro a vinha como realmente algo único e algo que vale a pena nós trabalhar. Sem te querer roubar muito mais tempo, Luís, mas uma última questão. Falaste há pouco na questão das regras e na igualização das regras, independentemente das diferentes características dos territórios, que é, enfim, uma verdade lá para Alice. Pena é que não funcione também na prática como uma verdade lá para Alice. A minha pergunta é, depois há demasiadas instituições à volta da produção do vinho e do vinho. Há as adegas, há as cooperativas, agora vai ser criado na Senda Regional um Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, que aparentemente dará aqui um impulso positivo na questão das certificações, mas já a Comissão Vitivinícola, que será mais ou menos integrada neste... Há aqui uma panóplia muito grande anda-se a burocratizar, desculpa o palavrão, demasiado esta atividade que percebemos no princípio da tua conversa devia ser mais liberalizada, mais cada um trabalhar na produção e haver depois apenas alguém que fiscalizasse a qualidade e a devida forma como as coisas têm que ser feitas, cumprindo com os requisitos mínimos de higiene e de segurança e tudo mais. Eu acho que nós vamos entrar numa era nova. Portanto, nós
até agora, e nisso em particular no Pico, o cultivo, a principal casta que tem sido trabalhada no Pico tem sido o subsídio. Portanto, é uma casta que motivou muita gente a tratar a vinha. Bem, que aparentemente até não foi bem dado, pelo menos há aí polémicas com os VITIs e eventualmente até com devolução de verbas do VITIs. A forma como as coisas são feitas. Há um aspecto que eu acho que é transversal a toda a economia, que é uma coisa. O que é dado nunca é valorizado. Portanto, isso é inegável, na minha perspectiva. E há claramente uma situação de desvirtuação do mercado. Enquanto quem é um produtor, os produtores que são independentes, aqueles que fazem as coisas e que procuram o caminho para elas seguirem, estão sempre em desvantagem com quem recebe pela esquerda, pela direita, e depois, quando as coisas não correm bem, vem alguém e faz um saneamento, e depois quando é necessário fazemos um segundo saneamento, e depois fazemos um terceiro, até depois pagamos todos isso, até mais infinito. Não é, o problema é que não é depois, o problema é que vamos todos pagando, sempre. A questão das criações de institutos e regras, etc., não consigo perceber muito bem se o objetivo é criar cargos ou se é arranjar soluções. Não consegui perceber, até hoje ainda não consegui perceber isso muito bem. Dou por uma questão de feitio, por norma sou otimista, portanto dou o benefício da dúvida a quem é este novo projeto. As pessoas com quem tenho falado têm sido até bastante simpáticas, bastante colaboradoras. Posso, por exemplo, dizer que para mim havia um mito de que da parte da CVR tratava mal os biscoitos. Não sei se isso é verdade ou não. O que eu posso, cada um fala pela sua experiência, claro. E a minha experiência é exatamente o contrário. Por parte da CVR tenho recebido todo o apoio a todos os níveis, por parte do ambiente, das pessoas que estão a trabalhar. E quando falo isso dos funcionários que trabalham no ambiente, das pessoas que estão na parte da Secretaria Regional da Agricultura, que desde a pessoa que está lá, com quem anteontem fui assinar lá um documento, até ao secretário responsável pela tutela, portanto, têm sido todos exemplarmente colaborativos a todos os níveis, portanto, não noto nenhum tipo de dificuldade. Mas também tens a vantagem de poder correr no teu próprio corredor, não é, Luís? O que se calhar muitos produtores não conseguem. Ou seja, tu montaste tiveste a tua ideia, aplicaste o teu sonho, estás a concretizá-lo e não precisas propriamente, lá está, de cultivar o subsídio. Precisas que te desbloqueiem a burocracia. Mas eu já referi isso, inclusive a este secretário e antecessores. Eu acho que o que nós precisamos não é tanto de subsídios, mas sim de verdadeiro apoio. E aí estou bastante decepcionado, porque o apoio que é dado por parte das entidades oficiais em termos práticos à vinha é muito reduzido. Inclusive nós temos agora uma pessoa que na próxima sexta-feira, acho que é o último dia que trabalha, que o engenheiro André, e o André certamente não leva a mal isso, eu acho que é um miúdo, tem 23 ou 24 anos, com um potencial enorme
com um gosto enorme pela vinha, que com já uma experiência, inclusive fora daqui, que vai sair dos serviços porque não há espaço para ele, nem há para alguém para o substituir. Aquilo que eu acho que o que nos falta é alguém que vá à vinha, em vez de vir um cheque, venha assim, não, olha, vocês precisa de fazer isto, precisa de apoio para aquilo, precisa disto, pá, nós estamos aqui para ajudar, precisamos fazer testes, precisamos fazer aqui, neste momento, por exemplo, eu pedi a um amigo professor da Universidade dos Açores para nos fazer umas análises de uns produtos para aplicação na vinha, os produtos biológicos para aplicação na vinha, resultante de um webinar que nós tivemos há pouco tempo com um outro professor da Universidade dos Açores que levantou a lebre e disse, ok, vamos analisar isso. O que nós precisamos é que haja proatividade da parte deles. E na minha perspectiva, os serviços públicos, é essa a responsabilidade dos serviços públicos. Agora, não há investimento nenhum, há não sei quantos anos que não há investimento nos serviços públicos, não há disponibilidade de, ok, eu não consigo fazer o meu vinho, os serviços têm um lugar onde nós possamos fazer durante este ano, até ver se conseguimos fazer mais qualquer coisa, ok, até podemos pagar alguma coisa, mas não há. É verdade que de vez em quando há umas pessoas que colaboram, etc. E o que tem acontecido, e ainda há pouco tempo, há 3 anos, tínhamos aqui uma pessoa que era extremamente colaborativa, que era o engenheiro António Domingos, que optou por ir para a Graciosa porque pelos vistos não se safava aqui. Não se safava, não nos safava. Isso é, no fundo, eu não vou dizer que é desmotivante, porque também nós só nos desmotivamos também quando queremos. Exatamente, sim. Portanto, nós não estamos aqui. Nós não precisamos de ninguém que nos leve ao colo, mas precisamos de alguém que ajude, alguém que dê algum apoio. Ok, se o apoio vier com um cheque, a gente todos gosta mais, mas que venha com um incentivo, com carinho, ok, vamos arranjar aqui uma solução, vamos experimentar, não. E por norma criam-se mais problemas do que soluções quando chegamos às entidades públicas. Infelizmente é assim. Sendo que seja na vinha, seja há aqui uma coisa que é preciso realçar, e é uma coisa que se costuma falar sempre muito, que os funcionários públicos trabalham mal, não aparecem, trabalham tarde, não sei. A experiência que eu tenho ligada à vinha, com as pessoas todas com quem tenho trabalhado, é exatamente o contrário. Em que as pessoas que eu não conhecia de parte nenhuma, só para a gente esclarecer que isto não tem nada a ver com cunhas ou com conhecimentos, absolutamente. E pessoas ligarem-me assim, olha, tens aqui um documento para assinar, qual é a hora que dá jeito? Podes passar aqui? Não, mas senão a gente vai assinar, mas qual é a hora que dá jeito? Portanto, de uma colaboração extraordinária. A função pública padece de um problema, na minha opinião, mas é a minha opinião, vale o que vale, que não está nos funcionários de base, está nas chefias, que infelizmente estão niveladas por uma determinada mediocridade que acabam depois por influenciar negativamente o funcionamento de toda a máquina. Mas têm sido as opções que têm vindo a ser tomadas, e isso seria obviamente aqui uma conversa para a gente nunca mais sair daqui para fora. E portanto, Luís, agradecendo mais uma vez essa tua disponibilidade e este bocadinho que nos dispensaste para partilhar a tua história e a tua reflexão também neste mundo que é tão marcante, e aliás talvez o primeiro mundo marcante desta zona da Terceira e dos Açores, que é a freguesia dos Biscoitos. Pedia-te só para, em 2 ou 3 notas, nos descreveres os teus vinhos. Olha, antes de descrever os vinhos, só há coisas que eu acho que são importantes, talvez as pessoas pensarem um bocadinho. A mim faz-me bastante confusão quando nós vemos
eventos aqui na Terceira, por exemplo, eventos públicos, quer seja por autarquias ou mesmo pelo Governo Regional, e quando fazem um Porto de Honra, quando fazem quando é um moscatel, quando é faz-me bastante confusão mesmo. Faz-me confusão quando se faz um almoço oficial ou um jantar oficial que não se inclua o vinho dos biscoitos. Faz-me confusão. E eu acho que isso é sobretudo revelador de uma grande ignorância, e é uma ignorância que degenera numa falta de sensibilidade política e económica e social que é conflagradora. Não, é assim, eu acho que inclusive vai além disso. Acho que isso vai a um aspecto de uma ignorância, de uma falta de cultura primária, de que primeiro há uma obrigação dessas entidades de colaborar com o meio e de quem as sustenta. Isso é o primeiro ponto. Mas segundo, promover aquilo que a gente faz bem. E o que faz bem e de deixar o dinheiro rolar na economia. Isso é de uma ignorância atroz, que depois acontece, infelizmente. Nós em termos de turismo continuamos ainda num patamar muito primário, e nós acho que devemos sempre procurar comparar-nos com os melhores, com os bons, e nós temos aqui ao lado os melhores. Temos a Madeira, que são claramente os melhores. Eu, por exemplo, nunca vi ninguém na Madeira chegar a um café e pedir uma cerveja e perguntarem quer Sagres ou quer Coral. Não, é uma cerveja, Coral. Não há nada. A primeira reação, que é um vinho, ok. Mas pior do que isso é quando diz assim, não, os vinhos dos Açores são caros. Ok. É que quem diz isso não percebe que muitas das pessoas que vão ao restaurante durante o ano todo vão exatamente com o dinheiro que fizeram das horas que estão a trabalhar na vinha, do vinho que foi vendido, de quem lavou as pipas, etc, etc. E de que esse dinheiro reverte em favor de nós todos. Para além de que, pronto, já entramos num outro campeonato, que o conceito de caro e barato é sempre discutível e muito subjetivo. É um conceito um bocadinho que já leva a outras coisas. Portanto, e enquanto nós não tivermos uma perspectiva diferente de valorização do que é nosso, e não falo só no vinho, em tantas outras coisas que se continua a tratar muito mal o turismo em várias áreas, sendo que já evoluímos bastante. E depois ficam chocados, por exemplo, quando pessoas como o chefe Vítor Sobral, que acaba de investir na nossa terra, nos disse ainda há pouco tempo numa entrevista também aqui no Rádio Clube de Angra, que de facto fica impressionado como nós tratamos mal os bons produtos que nós temos. Ficam chocados com esta constatação, como quem diz, aquele que vem de fora é que acha que percebe. Não, nós temos que saber aprender com essas críticas e interpretá-las como construtivas, porque de facto há alguma dificuldade na forma como nós tratamos os bons produtos que temos. Não só na discussão se o é caro, se é barato, mas na própria confecção, na própria valorização deles, não? É uma coisa assustadora. Mas eu acho que, mas para mim o que me preocupa mais ainda, por exemplo, no aspecto do turismo, eu até aceito que uma pessoa de um restaurante, um empregado, ache que o vinho é caro, aceito isso. Já tenho mais alguma dificuldade em aceitar que, em termos de quem tem por obrigação de delinear a estratégia do caminho que nós vamos percorrer em termos de turismo, e tenho sérias dúvidas que saiba muito bem não só por onde quer ir, mas para onde é que nós queremos ir. Tenho alguma dificuldade e claramente nós não podemos de manhã querer vender sol e a seu almoço já querer vender
a umidade, o verde que a umidade gera, e depois à noite as festas populares, etc. Portanto, sempre as coisas abandonando umas às outras. Portanto, acho que precisamos realmente de pensar mais e perceber para onde é que nós queremos ir. Claramente. Luís, voltando ao vinho, sim, vamos só às notas. Só aqui ao só vinho, que a nossa próxima convidada já anda por aí. O vinho, aquilo que nós queremos que o nosso vinho seja salino, que reflita o calor das pedras, que as pedras lhe dão, e que façam lembrar, primeiro que tudo, os Açores, e que um dia alguém fora daqui que beba e diga assim: este vinho é claramente dos Biscoitos. Muito bem. Portanto, isso é o melhor elogio que nós vamos poder ter. Claramente. Onde é que nós podemos visitar a tua exploração? Onde é que nós podemos encontrar a tua exploração, enfim, a tua vinha? Onde é que nós podemos adquirir o materramento? O materramento está desde aqui ao lado aqui no Abismo, a vários restaurantes, na Wine Expert, em vários outros lugares. No que toca, nós ainda durante este mês vamos iniciar uma parte de visita, de uma visita à vinha, para que as pessoas consigam perceber como é que é feito o vinho e sobretudo, de onde é que nós vimos. Portanto, como é que o vinho nasce aqui, porque é que nasce, porque é que os biscoitos se chamam biscoitos, etc, essas coisas todas. E depois, com as necessárias provas, como é evidente, mas é importante que as provas sejam mesmo sim. que é para as pessoas perceberem o que é que estão a beber e conseguirem dar o valor ao que é que estão a perceber, o que é que estão a beber. Sim, porque prová-lo antes, depois aquilo deixa de fazer todo o sentido. Exatamente. Luís Vasco Cunha, muito obrigado, obviamente, por este bocadinho. Sucesso para o resto desta concretização deste teu sonho, que é a produção de vinhos nos biscoitos. Luís Vasco Cunha, nós, Rádio Clube de Angra, continuamos na Semana Cultural dos Biscoitos.